A Viagem de Chihiro, Ponyo e o Castelo Animado são apenas alguns dos filmes que sem dúvida moldaram sua infância e que você talvez ainda assiste. Líder em animação, a reputação do estúdio Ghibli está bem estabelecida. Mas você conhece a história por trás dela? Hoje vamos levá-lo a um passeio pelo mundo da animação japonesa, entre a natureza e criaturas fantásticas, para saber mais sobre a vida dos dois criadores da Ghibli e como nasceu o mais famoso estúdio de animação. Hayao Miyazaki. Miyazaki nasceu em Tóquio em 1941. Seu pai, Katsuji Miyazaki, era diretor da Miyazaki Airplane, uma empresa aeronáutica. Nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, e este conflito teve um impacto real sobre ele e seu trabalho. Para escapar dos bombardeios, Miyazaki e sua família tiveram que se mudar várias vezes de uma cidade para outra para se proteger. Ele explicou que suas primeiras lembranças eram de cidades bombardeadas. A infância de Miyazaki também foi marcada por doenças. Ele foi diagnosticado com problemas digestivos e foi informado de que não poderia viver mais de 20 anos. Além disso, sua mãe, Yoshiko, sofria de tuberculose e passava muito tempo no hospital. Miyazaki era muito próximo de sua mãe e ela exerceu forte influência sobre ele e seu trabalho. Ele se inspirou nela para vários de seus personagens. Desde muito jovem, ele desenvolveu uma paixão por desenho e queria se tornar um mangaka. Durante a adolescência, desenhou vários mangás, mas acabou queimando-os por achar que estava simplesmente copiando o estilo de Osamu Tezuka, o criador de Astro Boy. Mais tarde, ele disse que isso prejudicou seu próprio desenvolvimento como artista. Como cinéfilo, ele descobriu The White Snake, o primeiro longa-metragem japonês de animação em cores, quando estava na escola secundária. Foi uma revelação. Ele disse que ficou profundamente comovido com o filme, que trouxe à tona um lado seu que aspirava a valorizar o mundo em vez de negá-lo. Apesar de sua nova paixão, ele decidiu estudar economia política na universidade. Ele se especializou em teoria industrial japonesa e, paralelamente, participou do Clube de Pesquisa da Literatura Infantil. O clube não era muito popular e Miyazaki foi, por algum tempo, o único membro. Ele então decidiu, de tempos em tempos, visitar seu professor de arte na faculdade. Ele desenhava em seu estúdio e passavam algum tempo juntos. Ele se formou em 1963 e começou a trabalhar no estúdio de animação Toei Animation. Os futuros trabalhos de Miyazaki seriam inspirados por vários temas recorrentes, como a ecologia. De fato, ele cresceu durante a Era Showa. Foi um período em que grande parte da natureza foi destruída em nome do progresso econômico. Isso incomodou profundamente o jovem Miyazaki. Isao Takahata. Takahata nasceu no Japão em 1935. Ele tinha quase 5 anos de idade quando a Segunda Guerra Mundial começou. Foi uma época traumática para ele, quando ocorreram bombardeios na região de Okayama e ele teve que fugir, descalço e de pijama, com uma de suas irmãs. Ele passou a estudar literatura francesa na Universidade de Tóquio. Foi lá que ele descobriu sua paixão pela animação. Ele estudou Jacques Prévert e descobriu o filme de animação francês The King and the Bird. O filme foi criado por Paul Grimal, com texto de Jacques Prévert. Após seus estudos, tornou-se assistente no estúdio Toei Animation em 1959. Foi lá que ele conheceu Hayao Miyazaki, ambos envolvidos no movimento sindical. Foi o início de uma bela amizade e também de sua colaboração, o início do estúdio Ghibli. Os dois amigos continuaram a trabalhar no estúdio Toei por alguns anos antes de se juntarem à Nippon Animation e à Telecom Animation Film. Eles trabalharam em vários filmes e séries de animação. Em 1968, trabalharam no longa-metragem Horus, Prince of the Sun. Foi nessa época que começaram a colaborar regularmente, principalmente em Edgar Detective Burglar e na trilogia de Age, Marco e Anne of Green Gables. No início dos anos 80, Miyazaki foi convidado pelos editores da Animage, uma revista de animação, a desenvolver um mangá. Ele se chamava Nausicaa of the Valley of the Wind e foi publicado de fevereiro de 1982 a março de 1994. Posteriormente, Miyazaki trabalhou e dirigiu a adaptação cinematográfica. Ele explicou que foi inspirado pelo desastre em Mimara Bay. Esta é uma área onde uma usina petroquímica despejou metais pesados, especialmente mercúrio, entre 1932 e 1966. O mercúrio foi ingerido pelos peixes e acabou nos pratos da população local. Muitos adoeceram com sintomas que incluíam problemas de fala, convulsões e até mesmo transtornos mentais leves em crianças nascidas de mães contaminadas. O filme foi lançado em 11 de março de 1984 e foi um sucesso. Arrecadou 1,48 bilhões de ienes nas bilheterias e consagrou Miyazaki como um excelente animador. Muitos apreciaram a representação positiva das mulheres,
bem como a ênfase na proteção da natureza e do pacifismo. Com mais de 900 mil espectadores em 50 dias, esse sucesso permitiu que Miyazaki, juntamente com Takahata, criasse o Estúdio Ghibli em 1985, em colaboração com a Tokuma Shoten, editora da revista Animage. Esse estúdio lhes deu maior liberdade em seus projetos artísticos. Eles gostavam de usar métodos tradicionais de animação, desenhando à mão e depois enriquecendo o aspecto visual com imagens geradas por computador. Certos temas que repetiam com frequência nos filmes Ghibli, especialmente nos de Miyazaki, como ecologia, pacifismo, feminismo, amor e família. Além disso, na maioria das vezes, as histórias não colocavam um herói contra um antagonista antipático. Posteriormente, os criadores da Ghibli não hesitaram em expressar publicamente sua opinião sobre assuntos políticos ligados ao pacifismo e à ecologia. Miyazaki se recusou a comparecer ao 75º Oscar para protestar contra o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Iraque. Houve também um momento em 2013 em que Miyazaki e Takahata não hesitaram em criticar as políticas do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e, mais particularmente, sua proposta de emenda constitucional que lhe permitiria revisar a cláusula que proíbe a guerra como meio de resolver disputas internacionais. O primeiro longa-metragem de animação do Estúdio Ghibli foi O Castelo no Céu, dirigido por Miyazaki e lançado em 1986. Foi um sucesso, mas não o suficiente para atender às necessidades da empresa. Então, um novo filme foi rapidamente produzido. Meu Vizinho Totoro foi lançado em 1988. Infelizmente, embora o filme tenha sido bem sucedido, ele ainda não permitiu que a empresa se mantivesse estável. A venda de produtos derivados de Totoro rendeu o suficiente para permitir que a Ghibli continuasse com seus projetos. Eles decidiram fazer de Totoro o mascote do estúdio e usá-lo como seu logotipo. A estabilidade financeira só veio em 1989, com o lançamento de Kiki, a Bruxinha, que arrecadou mais de 2 bilhões de ienes. Miyazaki criou outras obras-primas que permitiram que a empresa prosperasse e ganhasse reconhecimento internacional, incluindo Porco Rosso, The Moving Castle, Princess Mononoke e The Voyage of Chihiro. Filmes de outros animadores também viram a luz do dia no estúdio, incluindo Memoirs of Marnie, de Hiromasa Yonebayashi, e If You Tend Your Ear, de Ishifumi Kondo. Takahata lançou seu primeiro filme em 1988. O filme se chamava Tomb of the Fireflies. Em seguida, trabalhou em Souvenir Gutyagut, Ponpoku, Me Voisin le Yamada e O Conto da Princesa Kaguya. Ao contrário de Miyazaki, Takahata não desenhava ele mesmo e se considerava um diretor. Com o passar dos anos, ele se tornou cada vez mais discreto, mas permaneceu no Estúdio Ghibli. Ele também era apaixonado pela cultura francesa e viajava com frequência para lá. Ele foi responsável pelo lançamento japonês de vários longas-metragens de animações francesas. Em 2015, recebeu o título de oficial da Ordem das Artes e Letras do Ministério da Cultura da França. Durante seu discurso, ele declarou que a França era o país pelo qual mais viajava e estava muito feliz por ser condecorado pela nação da qual ele se sentia mais próximo. Ele faleceu aos 82 anos de idade em 2018. A reputação do Estúdio Ghibli está bem estabelecida. A imaginação sem limites e o trabalho árduo de Miyazaki e Takahata tornaram o estúdio um sucesso internacional. Atualmente, a empresa continua produzindo novos filmes. Miyazaki, agora com 82 anos, deve lançar um novo filme. Os mundos únicos, majestosos e de tirar o fôlego criados pela Ghibli chocaram toda uma geração. O estúdio foi conquistado por temas como natureza, família e feminismo. Eles conseguiram dar esperança aos espectadores, um desejo de tornar nosso mundo um lugar mais bonito. E quanto a você, qual é o seu Ghibli favorito? Não hesite em nos contar nos comentários.